Em todas as eleições, a pesquisa eleitoral pode apresentar um norte para partidos políticos, para candidatos ou para eleitores. Agora, será que atualmente o resultado dessas pesquisas pode de alguma forma influenciar na decisão desses eleitores na urna? É sobre isso que a gente vai conversar no terceiro episódio do podcast Vale o Tema, aqui no YouTube da TV A Crítica, também em todas as plataformas digitais. Este podcast que está sendo gravado no Estúdio C do Portal A Crítica. A equipe aqui do Portal A Crítica e a equipe também da TV A Crítica apostos nessa cobertura, falando sobre eleições nesta primeira temporada do podcast Vale o Tema. E sobre isso, a gente tem aqui dois convidados que vão falar com a gente, conversar hoje com a gente a respeito da influência das pesquisas eleitorais nas eleições deste ano. Temos aqui Eric Barbosa, que é especialista em pesquisa de opinião pública, diretor do Instituto Pontual Pesquisas. Eric, muito obrigada pela sua presença. Prazer. Temos também aqui o doutor Almir Albuquerque, advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor Almir, muito obrigada pela sua presença. Agradeço. Acho que para a gente começar, eu queria primeiro entender um pouquinho, Eric, como é que funcionam as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais. Imagino que muita gente que está assistindo e ouvindo a gente agora tem essa curiosidade, né? Como é que é feita uma pesquisa eleitoral, Eric? Sim, mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui com vocês, principalmente pelo espaço e pela idealização do tema. É super importante. Pesquisas eleitorais, política, elas estão totalmente hoje em discussão, não só aqui, mas dentro dos lares, dentro dos espaços de trabalho, das escolas, em todos os espaços, né? Eu até gosto de lembrar que até 2014, 2016, quando o Brasil ainda não experimentou aquele processo de impeachment, de toda aquela discussão política, o brasileiro discutia mais futebol do que política. Hoje mudou. Hoje o brasileiro já tem pesquisas que apontam que os brasileiros têm uma discussão muito mais recorrente hoje de política do que de futebol. Então, para isso, a gente já vê que o tema tratado aqui hoje está totalmente de interesse aonde no dia a dia do brasileiro. As pesquisas eleitorais de maneira técnica, mas explicando elas de maneira um pouco melhor, assim, para entender para quem está nos assistindo, ela é um estudo científico que obedece um rigor metodológico e estatístico que a gente chama de amostragem. O que seria amostragem? A primeira dúvida sobre quem pensa no que é uma pesquisa eleitoral é assim: o Amazonas tem mais de 60 municípios e Manaus, como é que vão prever o resultado de uma eleição sem consultar? Vão perguntar de todo mundo? Não. Se eu trouxer um bolo para você hoje, um bolo de cupuaçu, e dizer assim: vem cá, esse bolo tá muito doce, tá pouco doce, tá salgado, você precisa comer todo o bolo? Não, só um pedaço do bolo. Só um pedaço do bolo. Então, numa explicação um pouco mais clara, eu não preciso ouvir todos os moradores, todos os municípios. Do município. Eu preciso tirar uma amostragem. Porém, através do estudo científico, a estatística, nós tiramos uma amostragem chamada amostragem representativa. Ou seja, você imagina que o perfil da amostra hoje, por exemplo, do Estado, é que nós temos 53% de mulheres eleitores, e 47% de homens. Então, a minha amostragem, em regra, eu preciso ouvir o percentual e o proporcional de 53% de mulheres e 47% dos homens. Ou seja, é um estudo que você vai até o local, já aplica um formulário, faz o questionamento face a face, face to face, e você pergunta do eleitor qual a opinião dele se ele estivesse na frente da urna. E aí você pega esses dados, trata isso. O que é tratar os dados? É pegar todas as informações do formulário, montar um banco de dados e fazer as suas análises estatísticas, que são os cálculos de percentual e o que a gente chama de cruzamento de voto. Esse questionário, inclusive, ele já é um questionário registrado no TRE, né? Já é fechado. Como é que funciona, Eric? Isso. Nós temos dois tipos de formulário e dois tipos de informação. A gente tem a chamada também inteligência do dados. O que é inteligência de dados? É quando, a partir de uma pesquisa, eu consigo extrair informações que dessas informações eu vou desenvolver estratégias para alcançar o melhor resultado. Exemplo, partidos políticos contratam o Instituto de Pesquisa para entender os motivos de o eleitor escolher, por exemplo, o Lula.
os motivos de o eleitor, por exemplo, escolher Bolsonaro. E ainda mais, as perguntas que a inteligência de dados pode me permitir responder. Primeiro, qual é a faixa etária de idade que mais vota no Bolsonaro em Manaus? Qual é a faixa etária de idade que mais vota no Lula no município de Parintins? Então, esses formulários são um pouco mais específicos. O outro formulário que é aplicado é para você saber o número da previsão do resultado da eleição do que vai dar na urna, que são aqueles, olha, entre esses candidatos, qual deles você votaria se a eleição fosse hoje? Que são as pesquisas quantitativas e qualitativas. Tem uma diferença entre essas pesquisas? Isso. Sobre pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, nós temos dois caminhos metodológicos. Vamos dizer que, para esse lado, o que eu quero fazer uma pesquisa quantitativa? É quando eu tenho um questionário ou um formulário, um instrumento de coleta voltado para perguntas fechadas, do qual eu vou poder quantificar. Por exemplo, de 100% da amostra, eu vou poder te dizer, olha, tantos por cento pensam assim, tantos por cento votam nesse candidato. O candidato que vota no Lula, ele rejeita o candidato tal no segundo turno. O candidato que diz que vota no Bolsonaro no segundo turno, rejeita o candidato 1 no primeiro turno. E essa inteligência de informação de dados permite os marqueteiros, os estrategistas de campanha criar estratégias de convencimento com o público. E isso é uma pesquisa quantitativa. Agora, doutor Almir, o senhor como especialista em direito eleitoral, qual a função das pesquisas, desse ponto de vista para partidos, para candidatos? Elas podem realmente nortear aí toda a estratégia de campanha? Muitas vezes elas são utilizadas com esse intuito, né? Sim, com certeza. E até assim, antes de responder diretamente a tua pergunta, o Eric ele tocou no assunto importante, que é a questão da inteligência de dados. E para você ver como isso é tão interessante, o que a gente consegue extrair disso, por exemplo, recentemente a Folha, acho que é a Folha de São Paulo, ela publicou na plataforma dela que ela fez uma entrevista prévia com alguns candidatos e, de acordo com a resposta deles em alguns temas, é possível o eleitor entrar nessa plataforma, colocar aquelas áreas em que ele tem, vamos dizer assim, ele vê mais importância, e com base na resposta do eleitor, ele cruza as informações e o sistema ele apresenta para ele uma lista de candidatos que tem propostas e plataformas mais parecidas com aquela que o eleitor pensa e valoriza no candidato. Então, para você ver quanto essa inteligência de dados, ela tem uma riqueza muito grande de informações que pode fomentar, né, como vai trabalhar uma campanha e como se posicionar um candidato com relação ao público que ele quer atingir. Agora, falando sobre as pesquisas, é importantíssimo. Ela é claro que não é tudo, mas a pesquisa ela é um ponto de partida muito grande para que os candidatos e partidos políticos possam entender de que forma se comporta aquele eleitor, a que temas ele mais quer ouvir, a que pontos ele é mais sensível, que tipo de serve para o candidato alinhar o discurso dele com aquilo que o eleitor quer ouvir. Quais são as soluções e os anseios que a população deseja? Então ele vai estabelecer sua plataforma de trabalho dentro daquilo que a população quer que seja resolvido. Agora eu queria saber de vocês se existe mesmo esse comportamento em que o eleitor tende a votar naquele que lidera as pesquisas. Isso ainda é um comportamento atual? Realmente existe essa influência desse modo? Eu vou votar em quem está ganhando, eu não vou jogar meu voto fora. Existe isso, Eric? Existe e algum ponto ainda para a gente sustentar a afirmação que a gente está fazendo sobre as eleições é que esse mesmo eleitor, ele responde um formulário, por exemplo, um formulário de 20 perguntas. Para você ter uma ideia, aqueles números percentuais finais de intenção de voto que você vê publicado, aquilo é só 5% dos dados. Um relatório de pesquisa, de assessoria para inteligência de dados, ele chega a bater 600 páginas, 800 páginas. E essa pergunta que você está me fazendo, a gente chama, geralmente, assim, de voto útil. O que é o voto útil? Toda eleição, ela tem os chamados indecisos. Por exemplo, nós temos 3 pessoas na mesa. Com certeza, um de nós ainda pode estar indeciso na eleição. E esse eleitor indeciso... Eu acho que tem sim indecisos aqui.
E o estatístico, né, conhece do tema, né? E esse Acostumado a fazer muitas pesquisas. E esse mesmo eleitor indeciso, ele tem uma característica muito clara, por exemplo, na eleição, é quando falta de 10 a 7 dias antes do final da eleição. De acordo com as experiências que eu tenho no Amazonas, quando dá 10 a 7 dias, o eleitor mais desconfiado, ele começa a decidir o voto dele. E, geralmente, esse perfil do eleitor mais desconfiado, por exemplo, no Amazonas, é o eleitor da classe média. E é nesse período que as pesquisas influenciariam mais, Eric? Influenciam mais. Assim, mais perto da eleição? Isso influencia mais e, se for uma eleição muito apertada, uma disputa ombro a ombro, ela deixa a eleição muito aberta. A exemplo disso foi a eleição de 2019 para prefeito de Manaus, e que o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, ganhou com a diferença apenas de 22 mil votos. Então, exemplo, sempre é comum eu afirmar que nós temos entre 6 a 8% de eleitores indecisos. Esse é o cálculo que as pesquisas apontam hoje. Desses 6 a 8% dos indecisos, somado com os eleitores que afirmam que vão votar branco nulo, toda eleição nós temos um corte de comportamento de 9 a 11% dos eleitores que eu vou votar branco nulo e que se afirma indeciso. Sim. Então, ou seja, é um número de 3 a 4% de eleitorado que mexe um pouco na reta final da eleição. Isso é um dado bem importante e complementando com relação à influência, né, das pesquisas. Na eleição de 2018, nós estávamos à frente do jurídico do então candidato Wilson Lima, né? E lá as pesquisas indicavam, né, que ele estaria no segundo turno. E há poucos dias do primeiro turno, houve uma reunião no seguinte sentido, né? Olha, pegando essa questão do eleitor gostar de assim, não quero perder meu voto, vou votar em quem está na frente. Então se buscou um sentimento de o quê? De acelerar o trabalho, né, de rua, na reta final, para chegar no segundo turno em primeiro lugar. Porque chegando no segundo turno em primeiro lugar, dificilmente a eleição escaparia. Já teria ali, né, uma vantagem. Isso. E foi o que aconteceu. Né? Ele foi para o segundo turno em primeiro lugar e a eleição já não escapou das mãos dele. Porque tem aquelas pessoas que, não quero perder meu voto. Né? Quem é que está na frente aí? Ele acha que seria o candidato dele que ele votou, não ganhou. Ele perdeu o voto dele, foi em vão, não é? E não é isso que acontece. Acrescento mais. Tudo no que tange a pesquisa, dados, comportamento, levantamento de dados, o Amazonas ele tem um diferencial. Se você pegar alguns países da Europa, nós somos maiores. E o Amazonas é um universo com diferenças loco-regionais assim, fantástico. Exemplo, se você pegar o eleitor de Manaus, ele tem um número maior de percentual de indecisos do que os eleitores dos municípios. Sim. Esses eleitores dos municípios, é engraçado, eles vivem um pouco mais política, decidem o voto deles. E normalmente são mais fiéis, né? Eles são muito fidelizados aos seus candidatos preferidos. E o voto útil lá é mais forte. Lá no interior... Lá a pesquisa, então, influencia ainda mais. Ou seja, é muito comum você ouvir o eleitor verbalizar e dizer assim, eu vou votar no fulano porque ele já está na frente mesmo. E esse é o eleitor do interior. O de Manaus é mais desconfiado. Sim. Ele é mais, como aqui diz na gíria do... O comportamento varia mais. Um pouco mais politizado, vamos dizer assim. Ele analisa mais, eu acho. Falando no amazonês, o eleitor de Manaus é mais invocado. Entendi. Na hora de escolher o voto dele. Sim. Agora, com relação a isso, eu sei que as pesquisas são baseadas na ciência, enfim, todos os pontos que o senhor colocou, mas aí eu queria ouvir a opinião dos senhores com relação ao que a gente chama e que a gente vem escutando outros especialistas e outros institutos de pesquisa também falando sobre o voto envergonhado. Porque muitas vezes o eleitor, de forma pública, ele tem vergonha mesmo de expor o seu voto em candidato A ou candidato B. Então, numa pesquisa, por exemplo, se for de uma pesquisa pública, ele teria talvez ali vergonha de expor realmente qual o seu verdadeiro voto. O senhor acha que isso pode acontecer de alguma forma? Ou normalmente a pesquisa consegue captar realmente o voto mesmo daquele eleitor? Ou não? Pode ser que o eleitor, por vergonha, ainda mais no momento político que vivemos, de polarização, muitas vezes de comportamento extremo, às vezes eu tenho vergonha de dizer em quem realmente eu vou votar com medo da opinião
dos meus familiares, dos meus amigos, talvez pela maioria pensar diferente do meio que eu convivo? Ou o senhor acha que não necessariamente isso acontece? A gente tem que analisar isso em duas vertentes. A primeira vertente é que há muito tempo não se vivia a polarização política que está acontecendo no Brasil. Em 2018, houve todo o movimento do chamado novo na política, né? O novo na política trouxe os outsiders, o pessoal do judiciário, da segurança pública, que nunca foram políticos e foram eleitos aí muito fortemente. Muito saíram de 1% para uma eleição, né? Como isso no tem aqui do lado de Roraima, era 1% que o governador tinha lá e foi eleito, né? Isso foi no espaço muito forte, estou falando de 2 semanas antes de fechar o primeiro turno da eleição de 2018. Então, essa polarização, esse momento de polarização no Brasil hoje, fazia muito tempo que a gente não vivia e está muito forte. Então, assim, e vivemos numa polarização política muito forte, isso no espaço intrafamiliar, no espaço de trabalho, no espaço de convivência, de lazer, vivemos. Mas esse eleitor calado, esse voto envergonhado, é o suficiente para provocar uma surpresa muito grande numa eleição? Estatisticamente, não. Então, assim, são 2 formas que a gente tem. Se influencia diretamente no resultado, estatisticamente, chances pouquíssimas, mas que vivemos esse momento, sim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Eric, porque assim, eu tenho uma percepção, né? Um pouquinho, vamos dizer assim, diferente com relação a isso, né? No seguinte sentido, e até eu não sei o percentual, né, que se tem de pessoas que estariam com esse posicionamento, mas vamos pegar o atual momento que nós estamos hoje, as últimas pesquisas recentes para presidente da República. As pesquisas, elas indicam que há a possibilidade do candidato que hoje figura como primeiro lugar, o presidente Lula, poder ganhar no primeiro turno, sendo a margem de erro a favor dele, né? Esse percentual que eu acho que fica em torno de 1 a 2% para uma vitória no primeiro turno. Essas pessoas do voto envergonhado, elas teriam essa representação? Porque eu enxergo da seguinte maneira, né? Nós temos um eleitorado que, majoritariamente, são eleitores do presidente Bolsonaro que questionam muito os estudos de pesquisa e todas as pesquisas que estão sendo realizadas. Aí você tem um evento como esse lá do 7 de setembro que foi utilizado como político, muita gente. Mais de 1 milhão de pessoas lá. Tudo bem, mais de 1 milhão lá presentes. E quantos milhões de pessoas estavam em casa? Essas pessoas que estão em casa não votam? Eu acredito que tem, principalmente o eleitor de 2018, do Bolsonaro, que se decepcionou com a forma que ele, enfim, com todas as atitudes. Eu acho que ele é o grande participante desse eleitorado envergonhado, que muitos deles não querem se posicionar, mas acredito que vai ter uma representatividade grande na hora de votar, onde ele está solitário e ninguém está vendo, ele vai decidir o candidato dele. Então eu penso que vai ser um número significativo, a percepção minha. Olha, os institutos de pesquisa, assim, eu sou diretor do Instituto Pontual. Os institutos de pesquisa, eles têm a obrigação de publicar seus números e serem cobrados no final da eleição. Sim. A gente sabe que tem gente que trabalha sério no mercado, tem gente que não trabalha. A gente conhece o mercado. Sim. E isso acontece em todas as áreas do mercado. E as pesquisas são registradas também no tribunal. São registradas. Né? Mas assim, como os institutos de pesquisa têm que fazer seus estudos, seus cálculos, publicar seus números e se colocar à prova dos 9 no final da eleição. Eu posso falar sobre o Amazonas. As chances de um candidato aqui alcançar uma vitória acima de 50% sobre a eleição presidencial é mínima, quase zero. Correspondendo ao perfil do eleitor do Amazonas hoje, nós teremos uma eleição muito disputada. Exemplo, quando tu olha para o Amazonas, quando eu falei das diferenças loco-regionais, eu preciso entender que na capital eu tenho 55,3% dos eleitores e os outros eleitores, outro percentual está no interior. Quando eu olho para Manaus, hoje a gente consegue encontrar o Lula o Bolsonaro um pouco na frente das intenções de voto. Mas quando eu olho para o interior muito fortemente ele é Lula. Então, quando eu junto as duas realidades para representar o resultado do Estado, a gente vê uma eleição disputada. Com uma pequena vantagem que a gente publicou esse estudo para o candidato Lula,
mas que representa uma disputa muito ombro a ombro ainda. Então, assim, chances de vitória no primeiro turno por ter um eleitor envergonhado, estatisticamente, seguramente a gente pode apontar que não tem chance de acontecer isso. Tem até um fato importante, Roberta, aí, eu não sei se o Eric também tem conhecimento, mas o estado do Amazonas e o estado de Minas Gerais, desde a redemocratização do país, são os estados em que o seu eleitorado ele acerta na eleição do candidato a presidente. Então, todos os presidentes que foram no Amazonas foram eleitos. Todos os presidentes que no Amazonas e Minas Gerais Olha que interessante. ficou em primeiro lugar, o candidato foi o que ganhou a nível nacional. Né? Então, só o Amazonas e Minas Gerais. É pé quente. O Amazonas e Minas Gerais são pé quentes. Olha, de acordo. Agora, eu queria saber de vocês, o senhor tocou num ponto assim, bem sensível, que é com relação à credibilidade das pesquisas eleitorais, Eric. Porque nesse momento de extremidades, de polarização, a gente escuta muito, a gente vê muito essa repercussão, principalmente na rede social, né, nas mídias digitais, o questionamento por parte de cada eleitorado, né, com relação aos resultados das pesquisas eleitorais. Isso vem acontecendo, na tua opinião, por conta mesmo desse momento político que a gente vive no país, ou é algo que já acontecia, mas que talvez agora também esteja mais latente? Existe a explicação superficial. Quais os motivos superficiais para acontecer esse questionamento quanto às pesquisas, essas dúvidas? O motivo superficial disso foi justamente que o momento em que se passou a discutir mais pesquisa eleitoral foi o momento do fortalecimento da comunicação das redes sociais. A rede social, ela possibilitou um espaço de discussão muito amplo, muito aberto. Sim. Isso já acontecia nos Estados Unidos e veio acontecer depois aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, desde 2000, já se discute pesquisa eleitoral de maneira muito forte. Aqui no Brasil não se discutia pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral era um dado que saía no jornal e as pessoas ficavam sabendo ali e estava fechado assim. Então, assim, um dos motivos que motivou bastante essa discussão, esses questionamentos sobre a credibilidade dos institutos de pesquisa foram a rede social. A rede social se tornou um espaço de debate. Esse é o ponto superficial da coisa. Qual é o que é mais explicativo sobre o porquê desse questionamento todo? A gente também não pode deixar de lembrar que eleição é um jogo e todo jogo tem seus torcedores. Se o Instituto de Pesquisa ele publica um dado que no estudo dele ele encontrou, por exemplo, o Lula na frente, os eleitores do Lula vão dizer que está errado? Não, vão dizer que está certo. Mas os eleitores do Bolsonaro vão dizer que está tem os seus apaixonados, errado. Então, se fizer o mesmo estudo e encontrar o candidato Bolsonaro na frente e o Lula perdendo, os eleitores do candidato Bolsonaro então, aquela é errada, essa aqui que é felizes, certa. E os do Lula. Então, assim, os dados de pesquisa, os institutos de pesquisa, eles têm que ser colocados à prova e, principalmente, ele gera... A pergunta é, influencia o eleitor? Muito. Os institutos de pesquisa movimentam a eleição. Se você bem prestar atenção, você tem um grupo... Política é feito de pessoas. Você tem um grupo de pessoas trabalhando na candidatura de um candidato A, um grupo de pessoas na candidatura B. Tá todo mundo trabalhando, acordando cedo, tentando convencer, o candidato está tentando convencer os eleitores. Quando o Instituto publica um estudo, movimenta tudo. Quem está na frente se anima, quem está atrás... E olha, eu vou te falar uma coisa. Poucas eleições são como o interior, né? Então, por exemplo, pela minha experiência, quando a gente publica um dado de corrida de prefeitura nos municípios do estado, movimenta a eleição assim, de uma forma... Já participei em eleições municipais no interior do estado e... Muitas vezes as pesquisas, elas também pautam a imprensa, né? A cobertura das eleições. Sim. Essa cobertura jornalística acaba ganhando aí novas formas por conta do andamento das pesquisas, das estatísticas que são trazidas por essas pesquisas. E de maneira um pouco mais técnica, assim, eu vou até apontar para vocês. Houve também, paralelamente, uma profissionalização maior das campanhas políticas. Houve. Essa campanha, eu vou te dar um exemplo. Antes, de maneira aqui muito clara para todos entenderem, no interior do estado, era muito comum antes um candidato a prefeito disputar com outro e todo mundo ficar na sorte. Quem vai ganhar? Quem está na frente? Quem está atrás? Hoje não. Pra vocês terem uma ideia, eu faço pesquisa em fonte boa.
Eu faço pesquisa em Novo Aripuanã. Eu ia até te perguntar, Eric, rapidinho para complementar esse questionamento, para eu não perder o que você está falando. Quem é que pode encomendar uma pesquisa? Acho que é uma dúvida também que muitas pessoas têm. Apenas candidatos majoritários, grandes grupos políticos, ou realmente, como o senhor está colocando, prefeituras menores também podem encomendar essas pesquisas eleitorais? Em eleições, a maioria das vezes, quem contrata pesquisas em eleições? As emissoras de TV, as agências de publicidade, que precisam de dados técnicos para informação para suas estratégias de campanha. Então, geralmente, quem muito contrata são as emissoras de TV e as agências de publicidade, certo? Fora pesquisa eleitoral, pesquisa é um universo ilimitado. Se você for abrir uma padaria no teu bairro, tu pode realizar uma pesquisa. Média de preço, qual o produto que é mais consumido. O que acontece ainda no nosso país é que o condicionamento de se utilizar dados de pesquisa ainda está caminhando devagar. O que lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem pesquisa lá num volume de vários temas surpreendente. Então, assim, nas eleições não se fazia muita pesquisa. Hoje você vê que os municípios menores... dando um exemplo do município, eu queria que o senhor continuasse. Novo Aripuanã. A gente faz pesquisa em eleição de Novo Aripuanã. Fonte boa. Assim como faz em Parintins, em Manacapuru e Itacoatiara. Então, para eleições municipais. Para as eleições municipais. Então, o que aconteceu também é que antes, a pesquisa eleitoral, que era algo aqui, nossa, se faz isso, não se faz... Hoje está todo mundo recorrendo a dados, a estudos Agora, científicos. até para não puxando algumas informações, não querendo puxar a sardinha para o lado da advocacia, mas dividindo ela com os profissionais que trabalham nas equipes de marketing, principalmente. E digo isso por ter atuado em várias eleições nesse sentido. Acho que ainda continua sendo, porque ainda tem muito espaço para crescimento, mas era um clamor muito grande para as equipes jurídicas e de marketing ter essas informações para poder balizar o trabalho daquele que está se propondo a uma eleição. Porque como é que você vai fazer uma eleição baseada no escuro, sem saber no achismo, né? No achismo. Eu acho que até para você, a pessoa que é da comunicação sabe, eu tenho que montar um projeto, eu tenho que ter um tema para minha campanha. Eu acho que é isso. Você não pergunta para a população o que ela quer. Você vai fazer uma campanha dentro daquilo que você acha que é. Então, muitas das vezes, a advocacia, né, ela, vamos dizer assim, se intrometia um pouco nesse ponto, mas com a intenção de ajudar na melhor elaboração da estratégia, como bem o Eric falou nisso. Como advogado especialista em direito eleitoral, o senhor já atuou em algum caso que o senhor precisou questionar a forma como foi utilizada uma pesquisa eleitoral? Existe algum tipo de irregularidade nesse sentido? Já fizemos, e até um ponto importante que o Eric trouxe com relação, principalmente de 2018 para cá, e aí falando do aspecto jurídico eleitoral. Houve um crescimento absurdo no número de pesquisas realizadas e um crescimento absurdo também no questionamento jurídico da metodologia e da divulgação desses dados. Eu trouxe números aqui. Agora, em 2022, os TREs, né, dos estados do Distrito Federal, eles receberam quase 500 ações questionando pesquisas eleitorais, divulgação de resultados, metodologia, né? Isso foi um crescimento de quase 600%. Então, para você ter ideia, na eleição passada, foram 73 ações no Brasil todo questionando pesquisas. Muito. E agora 498, ainda não acabou a eleição, né? O norte do país, ele é o terceiro colocado, né? O primeiro colocado vem o Nordeste, com mais de 283 processos tratando sobre isso. Depois vem a região Centro-Oeste e o Norte. Recentemente, inclusive, houve, né, uma impugnação à propaganda eleitoral do atual governador, por conta, aí não foi a metodologia da pesquisa, mas a forma que eles divulgaram a pesquisa. O governador tá na frente, na segunda pesquisa saiu lá, só que só apareceu o percentual. E pela legislação eleitoral, há informações obrigatórias, né? Qual foi o instituto, qual a margem de erro, qual o número da pesquisa. Então, se tem também, além da obrigatoriedade da metodologia a ser aplicada, a forma como eu divulgo esses dados também é importante. Sim.
Porque senão os jurídicos, né, dos adversários, eles vão questionar e aquela propaganda ela pode ser tirada do ar por conta de estar sendo divulgada de forma irregular. Então, os jurídicos, eles também, por isso que é necessário ter o entendimento de como é feita a metodologia, como ela deve ser aplicada e como ela deve ser divulgada à população. Ao contrário do que muitos pensam, a resolução hoje ela está cada vez mais bem criteriosa sobre como você vai publicar essa pesquisa. Lembrando que a resolução ela não faz mérito sobre o estudo científico, sobre o rigor metodológico, mas sim de que maneira ela é apresentada, de maneira que ela foi feita. Então acontece hoje isso muito forte nas eleições. E olha, eu acrescento mais. Hoje, muito mais forte, por exemplo, na eleição do Barack Obama, que se começou muito isso, hoje não é só mais as pesquisas eleitorais presenciais, não. Hoje está havendo muitas pesquisas no campo das redes sociais, que serão outro tipo de pesquisa que logo, logo vai ter que se abrir um debate para discutir como é que vai ser a legislação, como é que você vai poder fazer. Porque, na verdade, hoje não pode, né, fazer pesquisa em rede social. Enquete hoje, não. Se você divulga alguma enquete, vedada, né, esse tipo de acordo com a legislação, prática. você precisa indicar que aquilo é uma enquete e não obedece um rigor metodológico. Isso. E é importante ressaltar também que, embora seja obrigado o registro no TRE das pesquisas, né, e o registro 5 dias antes da divulgação do resultado dela, mas o TRE ele não exerce nenhum tipo de fiscalização com relação à metodologia aplicada. O fato de você registrar a pesquisa não quer dizer que ela está, vamos dizer assim, chancelada pelo TRE como uma pesquisa idônea e correta. Sim. O Instituto, quando registra lá, ele só cumpre um dever que a legislação eleitoral determina, que é fazer o registro no TRE. Mas a responsabilidade... Que você falou logo no início, cabe aí o questionamento com relação ao resultado da eleição e ao que foi divulgado por cada instituto de pesquisa. E o que resta ao Instituto? O que você, eleitor, tem que acompanhar? Esse instituto vem publicando. O resultado da urna bateu? Está dentro da margem de erro? Isso tem que ser questionado. O que não pode acontecer? Ou estava de um jeito aí, depois de um dia já está de outro jeito, já mudou tanto assim. Aí você fica pensativo. E eu acho que o eleitor também está mais criterioso, vem acompanhando mais, como o Eric falou no início da nossa conversa, que hoje se discute muito mais política. O eleitor, até por conta mesmo da popularização das redes sociais, desse tipo de conteúdo, está presente mais em outras fontes de conteúdo, né? Torna realmente esse eleitor ainda mais criterioso em avaliar também esses resultados de pesquisa. E acrescentaria mais, de maneira instantânea. Você ter uma ideia, se você puxar os dados de acesso, por exemplo, do podcast, do site, mais de 60% dos que vão acessar através de um smartphone. Sim. Esse smartphone está presente no carro, no ambiente de trabalho, então a informação dada e divulgada, ele acessa aqui de maneira instantânea. E aí, nesse ponto, né, falei em off, mas agora no ar, né, registrar assim, a importância e o trabalho relevante que toda a rede, né, a crítica, desempenha nesse papel de informar a população, né, tornar o assunto político mais claro e mais acessível para as pessoas, né, nas mais variadas plataformas, na TV, no rádio, né, na internet. Vocês agora estão sempre com podcast, no podcast, né, vocês estão né? sempre investindo e trazendo informação de qualidade para a população. Isso é importante, porque torna um voto mais consciente, as pessoas conseguem votar com mais convicção naquilo que acredita e naquele candidato que acha que vai fazer o melhor, né, as melhores decisões e tomar uma melhor escolha. Doutor, me aproveitando, então, eu quero agradecer a presença de vocês dois participando aqui com a gente deste episódio do podcast Vale o Tema, que é uma produção da TVA Crítica, coordenada aí pela equipe de conteúdo digital aqui da Rede Calderaro de Comunicação. Eric, eu também queria agradecer você, muito obrigado. Que é aqui o nosso querido diretor do Instituto Pontual Pesquisas. Muito obrigada pela sua presença também, Eric. Olha, obrigado a você, obrigado ao doutor também que está participando conosco, obrigado a todos aqueles que estão assistindo, e dizer que é sempre assim um prazer, e quando quiser me chamar para falar de pesquisa de número,
Pode me chamar. Eu imagino que essa conversa foi muito esclarecedora para quem está assistindo, para quem está acompanhando também nas plataformas de áudio. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos convidados. E este, portanto, foi o 3º episódio do podcast Vale o Tema. Nesta primeira temporada, a gente está falando sobre as eleições de 2022, sempre com a participação de especialistas e também com a sua participação. Você pode comentar, curtir, compartilhar, participar junto com a gente dessa conversa aqui do podcast Vale o Tema, que está sendo gravado no Estúdio C do portal acritica.com. Assim a gente se despede, já deixando um convite para o próximo episódio de Vale o Tema. Até lá!